Sejam bem-vindos ao 7º episódio da primeira temporada do Arquitetando com Alma. Eu sou Juliana Soares. Eu sou Luísa Duarte, nós somos sócios da Somos Alma Arquitetura. No episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre a influência dos influencers nas escolhas para nossa casa, sobre tendências e como não cair nas armadilhas que te fazem se arrepender depois das escolhas. E hoje a gente decidiu falar sobre um tema que a gente recebe muito essa pergunta por aqui. Muitos dos nossos clientes, nossos seguidores nos perguntam qual que é o estilo da gente, né? Qual que é o estilo do nosso escritório, das gurias da Somos Alma Arquitetura. Então a gente sempre fala que na verdade é a personalidade dos nossos clientes, né? Não temos um estilo próprio, mas a gente tem a nossa assinatura. Então a gente percebe que trazer personalidade do nosso cliente, os estilos, o desejo do que ele, né, pensa e idealiza para os ambientes é o que faz sentido para nós. Muitas vezes os clientes chegam aqui cheios de referências, mas entre o casal, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, tem estilos diferentes ali. Então, juntos a gente constrói o estilo da família, porque a gente precisa refletir o estilo de todos dentro do projeto. Isso é bem comum e a gente tem essa expertise assim de entender o gosto de cada um e valorizar, né, a essência de cada para que o ambiente se torne, na verdade, muito especial e único. A gente sempre fala que a gente não trabalha com um estilo só, mas a gente trabalha entendendo o estilo de cada um que chega aqui dentro do escritório. Porque o nosso objetivo é esse, levar a alma de cada um deles para dentro do ambiente. Então, para não deixar vocês com a resposta genérica, né, de a gente não tem nosso estilo próprio, na verdade a gente tem vários estilos, a gente vai selecionar, então, 3 projetos específicos nossos, tem muita carinha, nossa essência, né? Então, a gente vai comentando durante as fotos, explicando cada uma das imagens com o que faz sentido para nós e com as sensações que nos causam. Contando um pouquinho sobre esses 3 estilos, então, com essas características de cada um dentro dos nossos projetos. O primeiro estilo, então, que a gente gosta bastante de trabalhar é o estilo rústico. É um estilo que traz muito a natureza para dentro de casa e essa é uma característica que a gente gosta bastante por aqui. Então, trazer elementos como a madeira, cores que remetem à natureza, o verde, tons terrosos, o azul, sempre trazem muito aconchego e conforto para dentro do espaço. E a gente vai olhar agora algumas imagens de alguns projetos nossos e ir te mostrando um pouquinho dos elementos que a gente utilizou em cada um deles que remetem a esse estilo. E nesse primeiro exemplo do estilo rústico, a gente tem a cozinha da casinha BK, que a gente ama muito. Tem uma misturinha de estilo, então, entre a madeira natural, que a gente tem tanto no tampo, né, com essa pegada bem rústica, com as bordas aparentes da madeira, mas ao mesmo tempo a gente tem elementos de sofisticação e modernidade também. Então a gente tem um vidro canelado na parte da ilha ali, a gente tem a estrutura em ferrinho, a gente tem a pedra em granito preto, né, escovado, trazendo muito essa questão do material mais natural possível, né? Então essa mistura, né, da madeira com a pedra bruta, com o couro também, então a gente tem vários elementos e também, claro, sempre muitas plantinhas dentro do ambiente, trazendo a natureza para dentro de casa. O forro de madeira é uma característica muito importante também desse projeto, porque traz a base toda, né, da sala nesse forro, trazendo a madeira para dentro do ambiente. O forro, na verdade, ele serviu para integrar os ambientes, né, e também para a gente solucionar questões de infraestrutura da cozinha, como a coifa da ilha. Mas o que a gente consegue observar nesse estilo rústico é a união de vários estilos nossos, né? Então a gente tem toda essa questão da madeira, do couro e dos materiais mais brutos, né? Mas a gente tem essa pegada, então, bem moderna ao mesmo tempo, né? Com bastante leveza. Então esse é um traço muito importante dos nossos projetos, né? Da nossa assinatura do nosso escritório, que é essa leveza e essa sensação de paz e aconchego que dão os ambientes mesmo, né? Essa outra sala aqui também traz essa mistura de materiais, trazendo a rusticidade para dentro do ambiente. A gente tem nesse primeiro plano a mesinha de centro, que é em madeira bruta, que foi fabricada pelo cliente, então trazendo esse trabalho artesanal dele também, né, a madeira junto com o ferro aqui para dentro de casa. E essa mistura da madeira com o couro e também os tecidos e as plantas, né, trazendo essa rusticidade mesmo para o espaço, mas de uma maneira leve, bem clean, é uma sala super confortável e clara, apesar de trazer alguns elementos rústicos.
E aqui na sala FL, a gente teve muito cuidado também em deixar as paredes e as superfícies mais claras, justamente para que as obras de arte tivessem um destaque, né? Então, era um ponto principal dos nossos clientes, mas a gente trouxe, então, claro, o maior destaque para a tela, a gente consegue perceber isso quando a gente olha a imagem, mas a gente tem todos esses elementos, então, que se harmonizam entre si e fazem muito sentido. Só que, claro, a gente olha as peças individualmente, tá, mas será que isso aqui vai combinar? Mas nessa misturinha que a gente fez, que torna único, né, a sala, e ficou muito lindo todos os acabamentos, muito aconchegante, e de novo, mais uma sala que também se torna atemporal com o tempo, né. Essa é a sala da casa MJ e também tem essa característica de ter uma base mais neutra, né? Apesar de ter toda essa base cinza, é super aconchegante e acolhedora essa sala, porque a gente trouxe a madeira misturada com os tons terrosos também na decoração, na manta, nas almofadas, que trazem esse aconchego e esse acolhimento para dentro do ambiente. E como a gente tem toda essa base neutrinha, o que traz muito aconchego também é a iluminação do ambiente, então vai criando todos esses cenários de acordo com o dia, de acordo com o que a pessoa quer usar. Ah, eu vou ligar a TV, vou ligar só o painel aqui para ficar só com esse detalhe na madeira iluminado, ou não, vou desligar as luzes do gesso também, vou deixar só ali no teto um detalhezinho para poder ler, para poder descansar. Então é muito legal a gente poder também criar essas ambiências para a pessoa curtir a casa em diferentes momentos, né? Exatamente. Então é todo esse detalhe que a gente tem de cuidado para que a pessoa consiga curtir de diversas formas, né? E além de a gente ter diferentes texturas, o que também traz toda essa questão de abraço mesmo do estilo rústico, né? A gente tem um tapete que também remete ao rústico, óbvio, né? Porque ele é de couro, mas a gente tem a manta já em tricôzinho, outros detalhes em linho na cortina, então toda essa mistura de elementos vai trazendo essa diferenciação e tornando essa sala com muita personalidade, né? Analisando esses 3 projetos, a gente consegue perceber também e te mostrar que o estilo rústico não precisa necessariamente ser um estilo bruto. Às vezes a gente pensa na rusticidade como aquela madeira super bruta, né? Ou até mais masculino também, exatamente, né? Então a gente vem comprovar que dá pra gente trazer o estilo rústico com muita alma para os nossos ambientes. A gente tem leveza nos espaços, a gente tem essa mistura de estilos, né? Eles não são totalmente rústicos, a gente tem a contemporaneidade aí aparecendo também, alguns toques de industrial e alguns deles com ferrinho, mas trazendo essa base rústica no ambiente. O segundo estilo que a gente gosta muito de trabalhar aqui é o estilo escandinavo, que tem toda essa carinha assim bem clarinha, bem confortável, muita iluminação natural, né? E também os elementos naturais nos projetos. E claro, a gente, né, tem os nossos com a nossa pitadinha de alma e a gente vai mostrar como que a gente utiliza nos nossos ambientes. Esse estilo, ele combina o minimalismo com esses toques de personalidade. Foi uma coisa que a gente falou bastante no episódio 4 do podcast. Quem não assistiu ainda, vai lá ver também. Que o escandinavo, ele é essa misturinha que a gente gosta dessa base clara, mas com toques de personalidade também que a gente dá dos nossos clientes para dentro do espaço. Aqui no APBD, a gente então tem uma base mais sóbria, né? Os clientes são muito cleans e o pedido especial deles era justamente ter um ambiente mais minimalista. Mas claro que a gente traz, né, esse conforto, os elementos, né, toda essa bossa que a gente precisa ter nos nossos ambientes que vai trazendo essa carinha toda especial. Então a gente tem uma madeira, né, um pouco mais clara, o painel mais amadeirado, né, só que branquinho, alguns detalhes mais clarinhos que combinam também entre os móveis, então a gente tem todos esses detalhes, né, do até o estofado também ser mais clarinho, com tecido em linho, então todas essas misturas de texturas, de acabamentos, trazem muito e remetem ao estilo escandinavo, além, claro, dessa super iluminação natural que a gente aproveitou, né, e vestiu toda a janela com uma super cortina, e aí o que a gente traz, então, de elemento para se diferenciar, se destacar no ambiente, mais uma vez, são telas, né, de obra, então a gente tem aqui fotografias que mostram uma paisagem, que é o único ponto de cor que a gente tem no ambiente, junto com as plantinhas, claro que não podia faltar, né? O escandinavo, ele tem exatamente essas características de base, né? Cores claras, a mistura com a madeira. Então, a gente trouxe o toque dos clientes que eles escolheram, né? Essas fotografias, então, para trazer mesmo a alma deles para dentro desse ambiente que tá super neutro.
E aqui no AP das Manas é muito legal esse projeto porque ele é uma consultoria também. Então a gente manteve toda uma base neutra de mobiliário e a gente trouxe algumas cores, então, para trazer personalidade para que fosse mais fácil também com o tempo, elas irem trazendo então diferenciações no ambiente. Então é muito melhor a gente investir em itens de decoração, como aqui tem o puff, a manta, do que a gente ter que colocar um sofá colorido, né? Aqui era um apartamento alugado, né? Então a gente abusou e usou muito esses itens soltos. A gente manteve a base neutra, o piso, tudo original, então, do apartamento. Tivemos um ponto só de cor que a gente pintou ali na parede, mas o restante das coisas a gente usou muito desses itens soltos que elas possam levar também, se porventura forem se mudar, né? Mas trazendo, então, esses pontos de cor só nos elementos que são fáceis de trocar com o tempo, mantendo essa base neutra que tem o estilo delas. E aqui a gente vê muito do estilo escandinavo pelas cores claras, né? Por alguns detalhes pretos que também tem no estilo, né? Mas sempre se remete, então, aos tecidos, às texturas e essa ambiência, né? Essa sensação de leveza que a gente tem no ambiente. E por último, a gente trouxe o quarto MJ, então, que tem essa base super clean. A gente usou as cores, né, o cinza e o branco, para trazer essa leveza para o quarto, que tinha esse piso de madeira original. É um tabuão, então, de madeira mais escuro, né? Então, a gente trouxe essa neutralidade para o quarto para trazer aconchego, acolhimento nesse momento da hora de relaxar. E esse piso natural também, ele é o destaque do quarto, né? Então não tinha como ser trocado, ele é valorizado. Então por isso que a gente tem toda essa base neutra justamente para que o protagonista seja a madeira, né? Então a gente tem uma superfície espelhada também, que é para ampliar o ambiente, né? A gente abusou também de revestir as janelas com cortinas. Então, mais uma vez, os tecidos, eles então vestem o ambiente, deixam tudo mais amplo, né? Junto com o espelho refletido, e claro, os detalhes de iluminação, mais uma vez, fazem muita diferença, vão trazendo esse aconchego no ambiente, e a gente vê muito do estilo aqui escandinavo também, nas cores claras, né, mesinhas de apoio branca, o amadeirado também nos móveis, de um tom mais clarinho também, castanho, então toda essa misturinha, né, vai trazendo esse estilo escandinavo com muito conforto. E o terceiro e último estilo, é claro que é o estilo contemporâneo. A gente sempre fala que todos os projetos aqui têm esse toque de contemporaneidade, porque eles precisam estar dentro do seu tempo. E a arquitetura contemporânea nada mais é do que a arquitetura atual, né? Então a gente tem essa contemporaneidade trazida em todos os nossos projetos por aqui. O estilo contemporâneo, ele nos permite mais liberdade para a criação, porque hoje ele é cheio de tendências que entram e que saem todos os dias, né? Ele é marcado pela integração dos espaços, por linhas mais sóbrias, né? Mas, mesmo assim, ele permite essa brincadeira que a gente faz muito por aqui, de união dos estilos. Então, não deixa de ser contemporâneo, né? Trazendo vários estilos para dentro do ambiente. O que a gente percebe muito nos nossos projetos, claro, é essa linha, assim, mais moderna, né? Das linhas retas, mas também a gente traz o orgânico, mas é muito essa questão, assim, de fluidez, né? De que o móvel, que o ambiente não seja pesado. Então a gente faz essa misturinha justamente para trazer esse frescor nos nossos ambientes, né? Então vamos lá dar uma olhadinha nas 3 imagens dos nossos projetos que tem muito de estilo contemporâneo. Essa é a cozinha do Living MJ. A gente tem, então, linhas bem retas e cores sóbrias aqui, trazendo a madeira para o aconchego, mas essa base super neutra. Então, é uma cozinha super contemporânea, moderna, né? Que a gente vê esses elementos. Então, os eletrodomésticos, eles trazem também isso, né? Os eletrodomésticos essa modernidade, são, né? os equipamentos mais modernos e contemporâneos para dentro do ambiente. Mas claro, né, que a gente faz essa misturinha de novo. Então a gente tem esses detalhes de frisos na ilha, que traz um pouco do tradicional. A gente tem alguns elementos também mais clássicos, como até o próprio marmorizado que tem no porcelanato. Então a gente vai fazendo essa brincadeira com os estilos, tornando algo único, mas que a gente percebe que essa cozinha é moderna, justamente por causa das linhas retas, dos puxadores, né, dos próprios eletros, mas... a amplitude do espaço também, né, tudo integrado, a gente tem uma ilha no meio, então esse ambiente amplo e aberto também traz essa característica.
E a gente tem essa base mais neutra, né, mais atemporal da cozinha, mas temos um super pendente moderno que traz toda uma carinha diferente para o ambiente, misturando com outras iluminações também no gesso, que vai deixando o ambiente mais confortável, né, para a cozinha iluminada e muito mais fluida também. A gente tem essa característica no estilo contemporâneo de uma iluminação mais discreta, digamos assim, né? A gente não tem muitos elementos, muitos plafons, luminárias que pesem o espaço. A gente deixa a base mais sóbria, mas ainda assim com a iluminação criando esses cenários onde a gente precisa iluminar então os espaços. E o destaque daí fica para a mesa, né, junto com a ilha. E aqui no living do apartamento AM, a gente tem muitos elementos também modernos. Então, nós temos ali uma cristaleira, que tem um vidro reflecta, mas ao mesmo tempo a gente tem detalhes amadeirados com frisos, que também trazem essa brincadeira de mistura de estilos. Mas o estilo moderno, ele é o destaque do ambiente, com certeza, por causa das linhas retas, das luminárias também pendentes que a gente tem na ilha. E essa base neutra de cores também, né? Tudo bem sóbrio. E a integração com a sala também, que é uma característica. Então a gente mantém essa visual, né? Essa foto está sendo tirada lá da sala de estar para dentro da cozinha, que permite essa integração dos espaços. E é um ambiente muito harmônico, né? Então a gente tem poucas cores, né? Mas vai se repetindo ao longo do projeto e de uma forma coesa e moderna. Essa é a sala de jantar da Casa FL. A gente tem aqui pontos de cor, sim, né? Trazendo um pouco de diferença entre os projetos anteriores, mas ainda assim num projeto contemporâneo, num espaço contemporâneo, né? A gente tem uma base neutra dos painéis ali na lateral, fazendo essa iluminação, mas os pontos de cor são na obra de arte, nessa tela que a gente tem, então, atrás da mesa, e no sofá que a gente criou nessa mesa, que é super moderna, uma mesa orgânica, né, com linhas orgânicas, que está sendo muito usado hoje também nos projetos. Mas com a madeira natural, mais sóbria, então a gente tem um equilíbrio de pesos, né? Enquanto a gente tem a mesa mais pesada, a gente tem uma luminária também que parece que flutua no ambiente, então a gente tem a leveza também das janelas ali do lado com as cortinas, então vai deixando o ambiente muito harmônico e o destaque fica, claro, para a tela de arte, né? E com esse sofá orgânico que abraça também a mesa. A gente brinca muito que o verde hoje já tá o novo neutro, assim, né? Já é a nossa nova cor neutra, porque o verde trazendo remetendo à natureza, né? Traz essa harmonia em todas as cores com os quais a gente combina ele. Então a gente trouxe o sofá verde escuro que compõe com a tela ali, mas mudando a tela ainda assim ele ficaria, né, neutro nesse espaço. Então também, apesar de ser um ponto de cor, é uma cor que combina todos os elementos aí desse ambiente. Então, sobre o estilo contemporâneo, a alma, nós temos esses elementos mais retos ou orgânicos, sim, né? Cores muitas vezes mais sóbrias, mas muitas vezes trazendo essa leveza, né? A iluminação para valorizar as formas, né? Como um elemento puro da própria arquitetura. E de novo trazendo essa mistura de estilos, mas de uma forma moderna, né? E atual. Então, independente do estilo, né, a nossa assinatura do escritório, né, Somos Alma Arquitetura, é trazer a tua personalidade para o ambiente, é tornar único o teu espaço, né, seja ele residencial, seja ele a tua empresa, né, então a gente entender o que faz sentido para ti, o que tu deseja nesse ambiente, qual história tu quer contar, né, nesse ambiente que vai transformar a tua vida, que vai te trazer muito mais qualidade, que vai fazer tu ser uma pessoa muito mais feliz, né, através dos nossos projetos. E sempre trazer muita leveza, muito aconchego para dentro do espaço. Isso é uma coisa que a gente preza muito, que tu se sinta bem dentro do ambiente, né? Acolhido, então que tu consiga relaxar na tua casa, que é o teu lugar no mundo. Então a gente gosta muito de espaços integrados, dessa integração entre todos os membros da família, de valorizar os momentos mesmo, né? Porque de integração, né? A casa é o cenário da nossa história, então que a gente consiga sempre trazer muito conforto para dentro desses espaços. Então, desmistificando aquela pergunta, gurias, qual é o estilo de vocês? Então, é isso, na verdade, essa leitura que a gente percebe da assinatura dos nossos projetos é os ambientes integrados, é essa fluidez, essa leveza, um ambiente aconchegante,
né? Cores claras, elementos naturais e muitas plantas. E agora a gente quer saber de ti, qual é o estilo que mais tu se identifica? Pode deixar aqui nos comentários também com a gente. E se tu quer ver mais algum detalhe dos projetos que a gente mostrou aqui. A gente mostra sempre muitos projetos lá pelo nosso Instagram, então não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais e conferir, então, todos os projetos que ainda vão surgir por lá. E esse foi o episódio de hoje, contando mais sobre a assinatura do nosso escritório, né? Somos uma arquitetura com toda essa leveza, todo esse aconchego. E a gente te convida para curtir o nosso vídeo, para seguir nossas redes sociais e se inscrever aqui no canal também, para não perder os próximos episódios. E até breve!